A mentalidade do ministro André Mendonça remonta ao século XVI. É ainda pior do que se está dizendo. Os espanhóis foram, antes dos portugueses, eles sistematizaram o direito de conquista, porque os espanhóis, o Colombo chega nas Américas em 1492, rapidamente se descobre a riqueza extraordinária do Império Azteca, o ouro, a prata, e, sobretudo, quando os espanhóis chegam no Império Azteca, a cidade-sede, que era Tenochtitlan, tinha, por exemplo, uma arquitetura e um sistema sanitário que a Europa só terá no final do século XVIII. Os espanhóis ficam muito impressionados com a riqueza e com a organização do Império Azteca e, sobretudo, com a cidade-sede, Tenochtitlan. Então, os espanhóis são os primeiros a sistematizar o direito de conquista. A partir do século XVI, é aí a mentalidade do André Mendonça. É ainda pior do que nós estamos pensando. A mentalidade dele é do século XVI, porque os espanhóis tinham um rito implementado já no início do século XVI, que era o rito de possessão. Consistia no seguinte, acreditem no que eu vou dizer. O espanhol fincava os pés numa terra qualquer das Américas, sacava um documento e lia o documento em espanhol. O documento dizia mais ou menos o seguinte: eu, o nome da pessoa, em nome dos reis católicos Isabel de Castilha e Fernando de Aragão, tomo posse desta terra para as coroas e para a melhor difusão do cristianismo. Se nenhuma voz se opuser neste momento que eu estou dizendo, legalmente as terras são da coroa espanhola. Eduardo, ele lia esse texto em espanhol para indígenas, que ficavam parados diante daquela pessoa falando e não faziam nada. Ao não fazerem nada, no direito internacional da época, a conquista era legítima. É uma coisa espantosa. Essa é a mentalidade de André Mendonça. Mas fica pior, Eduardo. Em 1550, aconteceu na cidade espanhola de Valladolid um encontro que é chave. Olha, isso mereceria um curso do ICL, hein? Um encontro chave, mas não para mim, para um antropólogo dá. Em 1550, aconteceu um encontro que é fundamental para toda a história ocidental posterior. E a fala da Erika Hilton, que eu assisti inteira, é uma das mais brilhantes falas do parlamento brasileiro da última década. Se relaciona intimamente com esse encontro de Valladolid de 1550. Levou um ano, foi até 1551. Duas pessoas se opuseram. Um homem chamado Juan Ginés de Sepúlveda, ou seja, André Mendonça, e um frei, dos tantos freis importantes da história latino-americana, o frei Bartolomé de las Casas. O que é o debate de Valladolid? Eles têm que debater, acredite no que eu vou dizer agora, eles têm que debater se o genocídio é legítimo. O Juan Ginés de Sepúlveda diz que sim, porque já que os costumes dos povos originários não são aceitáveis para os padrões europeus, tudo vale para exterminá-los, inclusive a guerra. O Bartolomé de las Casas, evidentemente, toma posição contrária, diz não. Agora, o argumento do Bartolomé de las Casas, eles são gente como nós. E o argumento do Sepúlveda, eles não são gente com a mesma dignidade nossa, eles são inferiores. O que está em jogo, o que está em discussão, na verdade, Eduardo, para tocar o dedo na ferida, há muito brasileiro e há muita brasileira que não considera que uma mulher trans, que uma mulher negra, periférica, que um indígena, eles não consideram que essas pessoas são gente como nós somos. É isso que está em jogo. O que está em jogo numa decisão como essa, num voto tão absurdo logicamente. O André Mendonça começa citando Darcy Ribeiro, deu para todos nós uma esperança, mas conclui evocando um direito de conquista. Não existe direito de conquista. O direito de conquista foi uma expoliação, foi o fruto histórico de um genocídio que nós precisamos repudiar. Eu fiquei muito impressionado e me impressionou demais a fala da Erika Hilton, porque a fala da Erika Hilton dá as mãos ao Bartolomeu de las Casas.